Olá, paz do Senhor Jesus. Passando aqui para refletir com você sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração: tempos e estações. Geralmente no início do ano é o período em que a gente para pensar nas nossas metas, nos nossos objetivos, naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que a gente quer realizar. A gente olha para o ano, né, anterior, a gente pensa aí onde a gente errou, onde a gente pode acertar, as oportunidades de melhoria. Isso tudo é bem interessante. E nesse contexto, Deus trouxe à nossa memória uma palavra que Ele liberou sobre a nossa vida, a vida da minha família, quando Ele estava querendo nos alertar que um novo tempo e uma nova estação estavam chegando. E é importante perceber o que cada tempo e cada estação querem nos ensinar. Cada tempo e estação traz consigo aprendizados, oportunidades, e quando a gente deixa de aproveitar, a gente deixa de vivenciar aquilo que cada tempo e cada estação quer nos ensinar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz que ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Essa foi uma palavra que Deus nos deu quando a gente estava na iminência de viver uma nova estação na nossa vida. E hoje, vivenciando, né, essa estação, Deus me trouxe à memória essa palavra. E quando Deus nos dá uma palavra, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele quer nos mostrar algo, Ele quer nos alertar sobre algo, Ele quer nos ensinar algo. E quando Deus traz à memória uma palavra que Ele já liberou sobre a nossa vida, é porque Ele quer que a gente medite, é que Ele quer que a gente reflita sobre isso. E eu passei a refletir sobre essa palavra que Ele liberou sobre a nossa vida e que de fato hoje estamos vivenciando. Tempos e estações. O que são tempos e estações? São fases da nossa vida, né? E aí a gente pode disseminar aqui em várias áreas. Vida profissional, você assumiu uma nova posição lá na sua empresa, foi promovido, você está vivendo uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação. Na vida acadêmica, você começou aí um novo curso de pós-graduação ou iniciou uma graduação. A vida familiar, a chegada de um filho, né? Na vida ministerial, você assumiu uma nova responsabilidade, você se tornou líder de um departamento. Geográfica, você se mudou, você foi para outro lugar, para outro estado, para outro país. Tempos e estações são fases da nossa vida, são momentos que nós vivenciamos. E a gente precisa refletir sobre o tempo e estação que nós estamos vivenciando hoje. Cada tempo, cada estação, ele carrega consigo os seus aprendizados. Eu acho que é isso que é importante a gente parar para refletir. Deus, quando faz algo na nossa vida, Ele não faz sem um propósito. Se existe algo que fica claro na palavra de Deus, é que Deus é um Deus de propósitos. Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus é um Deus de propósito. Quando Ele realiza algo, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito, Ele tem algo a nos ensinar, tem um porquê por trás das ações de Deus. É isso que nós precisamos entender, né? Se você vivencia hoje um tempo e uma estação, e esse é o cerne aqui da minha reflexão com você, você precisa entender o propósito disso, você precisa entender aquilo que você precisa aprender, aonde você precisa amadurecer, aonde você precisa crescer. Quando nós olhamos para os propósitos de Deus, se existe algo que fica claro na sua palavra, é que Ele tem propósitos de bem. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa palavra ela é dada a um contexto muito específico. Ela é redigida numa carta do profeta Jeremias ao povo que estava no exílio babilônico. E o povo está sofrendo o juízo de Deus, mas Deus está revelando o seu verdadeiro propósito. O juízo tinha uma finalidade, que era ensinar e instruir o povo. Mas o propósito de Deus, ao permitir que o povo passasse por esse juízo, é para que o povo aprendesse e, de fato, vivesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Deus queria instruir o povo como um pai que corrige o seu filho, para que o povo finalmente pudesse viver o verdadeiro propósito, planos de bem e não de mal. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, se existe uma reflexão que nós precisamos fazer,
é que aquilo que vivenciamos hoje, aquilo que vivemos hoje, a estação, o tempo que estamos vivendo hoje, tem um propósito, coopera para o nosso bem, tem algo a nos ensinar, tem algo a nos agregar. E quando a gente deixa de perceber isso, quando a gente deixa de enxergar o tempo e a estação que nós estamos vivendo, sem esse olhar de aprendizado, sem essa perspectiva de construir algo com o que estamos vivendo, a gente deixa de amadurecer, a gente deixa de crescer. Nós precisamos ter a maturidade, e isso é muito importante para a nossa vida, para enxergar que aquilo que vivenciamos hoje coopera para o nosso bem. É aqui que eu queria chegar, esse é o cerne da nossa discussão. A gente olhar aquilo que a gente vivencia hoje por essa perspectiva, né? E enxergar que aquilo que vivenciamos hoje precisa nos ensinar e quer nos ensinar alguma coisa. E às vezes, por falta de sensibilidade à voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a gente deixa de crescer dentro de cada estação. A gente deixa de crescer dentro daquilo que estamos vivendo hoje. Às vezes o nosso foco está muito no futuro, né? Naquilo que a gente quer viver, naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que a gente quer realizar. E isso não é errado, sabe? Nesse início de ano, por exemplo, a gente estabelece as nossas metas. Eu quero, né, fazer uma pós-graduação, eu quero ler tantos livros, eu quero implementar a prática de uma atividade física, né? A gente coloca aí as nossas metas e objetivos. Mas às vezes a gente está tão conectado no futuro e tão focado somente no futuro que a gente esquece de vivenciar o presente. A gente está tão conectado naquilo que a gente quer viver, naquilo que a gente quer realizar, naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que a gente almeja, e é sempre o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã, que a gente esquece de viver o agora. E esse excesso de amanhã pode causar em você uma grande ansiedade. E aí você não está vivendo o amanhã, porque o amanhã está no amanhã, e esse excesso de ansiedade não lhe permite viver também o hoje. Ou seja, você não consegue ter sanidade mental, você não consegue ter uma estrutura psicológica que te proporcione viver o hoje e tomar as decisões, implementar as práticas, fazer aquilo que você precisa fazer hoje para que você possa efetivamente viver amanhã. A gente deixa de viver o presente. Quando a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de aprender aquilo que essa estação que nós estamos vivenciando hoje quer nos ensinar. Isso é muito importante a gente entender. A gente deixa de amadurecer naquilo que esse tempo e essa estação pode nos proporcionar. E aquilo que estamos vivenciando hoje, o aprendizado que nós podemos adquirir hoje, o amadurecimento, né, que esse tempo e essa estação podem nos proporcionar, isso pode ser crucial, isso pode ser fundamental para que você possa atingir um próximo nível, para que você possa efetivamente viver um novo tempo e uma nova estação. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, sabe? De olhar para o tempo e a estação que nós estamos vivenciando hoje e identificar os aprendizados que nós podemos ter, identificar aonde nós podemos amadurecer, identificar aquilo que nós podemos aprender dentro daquilo que a gente vivencia hoje. Um exemplo claro disso é José. José tinha muitos sonhos e José tinha um propósito de vida, mas para que efetivamente José chegasse a esse propósito, ele precisou passar por tempos e estações. José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito, ele chega à casa de Potifar, ele começa ali praticar, aproveitar aquilo que o tempo e a estação que ele estava vivenciando poderia lhe proporcionar, os aprendizados que esse tempo e essa estação poderiam lhe proporcionar. José, na casa de Potifar, ele passa a administrar os bens de Potifar. José vai ser caluniado pela esposa de Potifar. José vai parar na prisão. E na prisão, um novo tempo e uma nova estação, José ele para identificar as oportunidades que esse tempo e essa estação poderiam lhe proporcionar. Agora entenda, José está na prisão. José tinha tudo para desistir dos seus sonhos e do seu propósito. Mas a todo momento, o olhar de José está focado naquilo que esse tempo e essa estação que ele estava vivendo poderia lhe proporcionar. E o que José faz na prisão, mesmo que ele faz na casa de Potifar, ele passa a administrar. Olha o que diz Gênesis 39, 22. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão
e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. José administrou na casa de Potifar, José administrou na prisão, para quando efetivamente chegasse o tempo e o propósito de Deus na vida dele, ele pudesse administrar o Egito. Agora, entenda, se José deixa de administrar na casa de Potifar, deixa de administrar na prisão, ele naturalmente não teria a experiência e a maturidade para administrar no Egito. Daí a importância da gente aprender com os tempos e as estações, porque cada tempo carrega consigo as oportunidades. E eu te pergunto hoje, o que você está vivenciando hoje? Talvez você olhe para o teu hoje e não consiga identificar oportunidades de aprendizado, mas eu posso te afirmar com total clareza, total certeza, que esse processo que você passa hoje, ele pode lhe proporcionar maturidade, ele pode lhe proporcionar aprendizados. É uma questão de perspectivas, né? Hoje se fala muito sobre a resiliência. A resiliência é um termo emprestado da física, né, que fala da capacidade de um corpo que ele tem de sofrer pressão sem alterar a sua forma original, né? Um exemplo clássico aí é a palmeira. O vento incide sobre ela, ela enverga lá, mas não cai. Acho que é isso que nós precisamos ter hoje, essa capacidade de olhar aquilo que nós enfrentamos hoje, os momentos difíceis, as dificuldades que nós enfrentamos e ter a maturidade para entender que isso não nos define. O seu momento, aquilo que você vivencia hoje, não te define. Vai chegar um novo tempo, vai chegar uma nova fase, vai chegar uma nova estação. E o que você faz hoje nesse tempo, nessa estação, é crucial para aquilo que você vai viver na próxima. Tem 2 versículos que eu gosto muito na Bíblia, que está lá em Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando Jesus traz aqui essas palavras, ele está falando justamente da perspectiva com a qual nós enxergamos as coisas. É preciso ter um olhar para observar o lado positivo daquilo que estamos vivendo. Porque se nós temos um olhar pessimista para tudo, se nós temos um olhar negativo para tudo, a gente sempre vai ficar nesse lugar. A gente sempre vai ficar nesse lugar de lamento. A gente sempre vai ficar nesse olhar de comiseração, nesse olhar de sofrimento, nesse olhar de vitimismo, sabe? É preciso ter um olhar positivo para as coisas, é preciso entender as oportunidades de aprendizado, onde nós podemos melhorar, aonde nós podemos amadurecer. É preciso discernir as oportunidades de cada tempo e cada estação. Porque, entenda, oportunidades, existem algumas que são únicas, outras você vai ter muitas vezes. Agora, existem oportunidades que são únicas e elas estão estritamente relacionadas, vinculadas ao tempo e à estação que você vivencia hoje. Então, entenda, se você perde essas oportunidades, talvez você nunca mais as tenha. É preciso identificar as oportunidades. É preciso aproveitar as oportunidades que cada tempo e cada estação estão nos proporcionando. Outro exemplo na Bíblia, falando ainda sobre essa questão da perspectiva com a qual nós enxergamos as coisas, são os 12 espias. Moisés envia 12 espias para observarem a terra que Deus tinha prometido dar ao seu povo. E eles chegam à terra e estão diante da mesma realidade. Só que o relatório que eles trazem é diferente. 10 deles trazem um relatório pessimista. 10 deles observam que a terra mana leite e mel, mas eles começam a dizer, o povo que vive lá ele é poderoso, as cidades são fortificadas, são muito grandes. Também vimos lá os filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Ou seja, o relatório que eles estão trazendo é impossível conquistar essa terra. A gente tem uma promessa, Deus disse que vai nos dar, mas é impossível, a gente não vai conseguir. É melhor a gente ficar por aqui, é melhor a gente não subir. Eles se enxergavam aos olhos daqueles homens que lá viviam como gafanhotos. E aí Josué e Caleb, 2 daqueles que estiveram nessa comitiva, fazem calar o povo e eles começam a dizer, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos, devoraremos esse povo como pão,
Nós temos uma promessa, Deus nos disse que vai nos dar a terra. Então, independente das dificuldades que existam, nós vamos vencer e conquistar essa terra. Essa é uma chave que nós precisamos virar. A perspectiva com a qual nós enxergamos o momento que nós estamos vivendo. Isso é muito poderoso, muito importante a gente ter essa perspectiva, sabe? De observar aquilo que estamos vivenciando com um olhar positivo, sabe? Porque isso nos faz sair da inércia, isso nos faz sair da paralisia, nos movimentar em direção a algo. E algo que Deus tem falado ao nosso coração a respeito dos tempos e das estações é que eu e você precisamos ser intencionais. Eu queria que você anotasse isso na tábua do seu coração. Intencionalidade, isso é muito importante. Nós precisamos viver cada estação e cada tempo observando aquilo que nós podemos aprender com elas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que cada tempo e cada estação nos proporciona, porque elas são únicas. Nós precisamos ver cada tempo e cada estação como uma oportunidade para que a gente possa viver novos tempos e novas estações, entendendo que aquilo que você constrói hoje, ao exemplo de José, vai te preparar para que você possa viver um novo tempo e uma nova estação. Nós precisamos ser intencionais, observar aquilo que nós podemos aprender e efetivamente, de maneira intencional, aprender. Nós precisamos observar aonde nós temos que amadurecer e, de maneira intencional, tomar as atitudes e as ações que vão nos fazer amadurecer nesse sentido. E aí, para finalizar, Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, essa fase que você está vivendo agora, ela não te define. Essa não é a última estação da sua vida. Essa não é a última estação. O dia vai chegar, a alegria vai chegar e você vai viver uma nova estação em Deus que vai te surpreender. Que você possa viver aquilo que você está vivendo hoje, que você esteja presente no tempo e na estação que você está vivendo hoje. Que você possa aprender, que você possa amadurecer, que você possa discernir e aproveitar as oportunidades, que você possa ser intencional dentro daquilo que você vive hoje, para que de fato, para que efetivamente você possa atingir a um próximo nível e para que você possa viver um novo tempo, uma nova estação, aprendendo também, discernindo, aproveitando as oportunidades que essa nova estação pode te proporcionar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.